Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Essas perguntas são frequentes, mas raramente realmente as enfrentamos. É que são perguntas difíceis. Inesperadamente para alguns, o futebol pode nos ajudar a enfrentar essas questões. Olá pessoal, aqui é Juliano Napoleão, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal, esse espaço de interação para que a gente possa conversar sobre a nossa vida pessoal e social. Se você tem interesse nesse papo, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos e a interagir comigo nas redes sociais e também aqui pelo YouTube. Bom, hoje nós damos continuidade à nossa conversa sobre futebol que iniciamos no primeiro vídeo. Vou deixar aqui para vocês a indicação desse vídeo para que você possa reassisti-lo, caso já o tenha visto, ou para que possa conhecê-lo, caso tenha interesse. A ordem é independente, então se você chegou primeiramente nesse daqui, pode seguir até o final e se tiver interesse, assistir também o próximo. A nossa conversa hoje se concentra na relação do futebol com a formação das nossas identidades no convívio social. O Nelson Rodrigues tem uma frase interessante em que ele diz que a mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana. Ele diz isso por acreditar, assim como eu, que o drama do futebol atravessa o drama humano e o drama humano atravessa o drama do futebol. E dentre esses diferentes dramas que se interpenetram, um dos mais intensos é o drama da construção da nossa identidade. É muito difícil levar a sério essa questão. Quando eu me pergunto a sério quem eu sou, as respostas superficiais com as quais nós lidamos não mais bastam. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou o nome que meus pais me atribuíram. Eu também não posso dizer que sou apenas o filho deles. Eu não posso me reconhecer estritamente vinculado ao meu exercício profissional. Eu sou mais do que o meu nome, mais do que a minha relação com a minha família e eu sou mais do que a minha profissão. Mas afinal, o que eu sou? Essa pergunta sobre quem eu sou pode gerar uma angústia paralisante. E é por isso que muitas vezes nós nos vemos motivados a forjar certezas identitárias mediante a exibição de símbolos ou comportamentos que demonstrem a nossa vinculação com os grupos dos quais nós gostaríamos de pertencer. E é assim que muitos de nós se reconhecem como torcedores de seus times do coração. Essa carga identitária se constitui mediante experiências que se dão em diferentes momentos da vida. A gente pode imaginar o bebê ainda na barriga da mãe, ouvindo dos seus pais para qual time ele deve torcer. Aí, quando recém-nascido, já se vê incorporado de vestes com as cores do time, com o escudo do time e posa involuntariamente para fotos ostentando esses símbolos. No decorrer da vida, nós vamos ter a possibilidade dessa afirmação da identidade em torno do futebol por diferentes caminhos. Na adolescência, por exemplo, nós podemos ter a aproximação entre pai e filho pela torcida por um mesmo time, ou ao contrário, a opção do adolescente de torcer para o time rival como estratégia de uma delimitação fronteiriça da sua identidade em oposição à figura paterna. Nas amizades, a construção de identidades em torno da torcida pelo time também é frequente. E nós podemos imaginar o momento derradeiro de alguém que pede aos familiares e amigos para ser enterrado com a bandeira do time que ama. Essa paixão pelo time é motivada por uma sensação de pertencimento. Eu posso não saber exatamente descrever quem eu sou, mas eu posso dizer que eu faço parte de um grupo com o qual me identifico por partilhar uma mesma paixão. E aqui, bem ao gosto do Maquiavel, mais importante do que ser é parecer. E a ostentação de símbolos, comportamentos, gestos, de demarcação da minha identidade se faz, obviamente, em movimentos que ultrapassam a nossa relação com o futebol. Nós ostentamos símbolos futebolísticos, mas também símbolos religiosos, culturais e sociais que fazem com que a gente se sinta parte de determinados grupos e alheios a outros. Por isso, a cor que eu utilizo no meu cabelo, o meu corte de cabelo, a roupa que eu utilizo, por exemplo, uma camisa com terno e gravata, ou a camisa de um time de futebol, ou a camisa de uma banda de rock, ter ou não ter uma tatuagem, todas essas são opções que expressam uma identidade a partir da diferenciação, a partir da busca de pertencimento a diferentes grupos. Com isso fica claro que a diferenciação é imprescindível para a afirmação da identidade.
Em outras palavras, é importante que a gente perceba que é mediante um exercício de diferenciação perante o outro que eu afirmo quem eu sou. Dito de outro modo, não existe o eu sem o outro. O movimento de afirmação de si é um movimento que se dá a partir e em direção ao outro. E mais do que isso, no olhar de todos os outros, quem é o outro sou eu. Portanto, não há que se pensar de maneira isolada e egocentrada, como a nossa cultura nos estimula, a nossa realização identitária. Como o Mário de Sá Carneiro diz numa poesia musicada pela Adriana Calcanhoto, eu não sou eu nem sou o outro, sou qualquer ponto de intermédio. E é a partir daí que eu devo pensar a minha relação. Como quer Levinas, nessa conexão mística que se dá no reconhecimento da alteridade no encontro com o rosto do outro. E é por isso que não faz sentido se imaginar corintiano se não existisse o São Paulino ou o palmeirense. É a partir do reconhecimento das diferentes identidades que cada identidade se faz possível. Isso é, as identidades se constituem em contraposição e reciprocidade, e por isso só existem a partir da premissa da legitimidade existencial das demais. Entretanto, no mundo contemporâneo, é cada vez mais rara essa experiência autêntica de reconhecimento entre as diferentes identidades. O que tem prevalecido é o ressentimento. Isso tem como base o enfraquecimento da autoestima de todos. São vários os mecanismos de opressão que se proliferam no nosso convívio social. Desde o bullying à publicidade, à imposição de padrões perfeitos de corpo, de consumo e de vida que são inatingíveis e que fazem com que cada um de nós conviva em algum grau com um sentimento de fracasso existencial. Com esse constante sentimento de fracasso existencial, a presença do outro deixa de ser um convite para a realização do eu e se apresenta como ameaça por expor ao outro o reconhecimento do seu próprio fracasso. Se a gente se sente constantemente em competição com o outro e o sucesso do outro revela o meu fracasso nas diferentes dimensões da minha vida, já não há mais espaço para empatia e para solidariedade. O que surge é justamente uma certa forma de prazer e alívio diante do sofrimento e do fracasso do outro. Como eu disse, o reconhecimento dá lugar ao ressentimento. A gente consegue perceber isso no futebol com bastante clareza. Há muito mais gozo atualmente na derrota do time rival do que na vitória do próprio time. A gente percebe que muito mais do que a vitória em um campeonato é comemorada, é curtida, é vivida com entusiasmo a derrota ou rebaixamento do time rival. Nessa dinâmica não há espaço para o outro ser reconhecido e acolhido. Tamanha é a baixa autoestima, insegurança e egoísmo do sujeito que ele percebe na própria existência do outro e da sua liberdade uma ameaça à sua existência, porque ele se sente pressionado pelas possibilidades que ele vislumbra no outro, mas não é capaz de enxergar em si. Daí emerge o desejo fanático de eliminação do outro. No futebol, as brigas de torcida são exemplos desse desejo violento. Mas não só. Infelizmente, persistem no futebol os discursos e práticas machistas, racistas e homofóbicas. Segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, nós tivemos no Brasil em 2019 56 casos de racismo, o que corresponde a um acréscimo de 27,2% em comparação ao ano anterior. No que diz respeito ao machismo, nós temos o ostracismo, a baixa visibilidade do futebol feminino, mesmo tendo tantas vitórias, e a presença da Marta, 6 vezes reconhecida como a melhor jogadora de futebol do mundo. Persistem ainda condições desiguais de remuneração e trabalho para as mulheres. Atualmente, lá nos Estados Unidos, nós temos a judicialização dessa questão, em que a seleção norte-americana reivindica direitos iguais em comparação do time feminino com o time masculino. Um outro dado interessante com relação a isso é perceber que aqui no Brasil as comissões técnicas dos times femininos são compostas em 70% por homens nos seus profissionais. Ou seja, apenas 30% das pessoas que participam das comissões técnicas de times femininos de futebol são mulheres. No que diz respeito à homofobia, embora a maioria dos jogadores profissionais sejam favoráveis à punição de seus times pela manifestação homofóbica feita por suas torcidas,
persiste a intensa difusão de discursos homofóbicos nos diferentes contextos do futebol e, na verdade, na interação entre os homens de um modo geral, seja qual for o assunto tratado. Talvez isso revele uma masculinidade frágil que precise expressar a rejeição da masculinidade do outro para se reconhecer como macho. O fato é que a gente pode cogitar que há uma imbricada relação entre a insegurança sobre a própria identidade e o desrespeito à identidade dos demais. E como nós somos uma sociedade marcada por múltiplos esforços de dilaceramento da autoestima das pessoas, nós também somos uma sociedade excludente de indiferença ao outro. Em função disso, na religião, a mística do amor ao próximo dá espaço à intolerância e ao fanatismo, na pretensão que as pessoas passam a ter de impor para todos a sua concepção de Deus, as suas crenças e valores, as suas identidades. Na política é a mesma coisa. Se torna raríssimo o espaço de diálogo, pois não se ouve a palavra do outro, apenas os ecos das palavras que emanam daqueles com quem as pessoas já se identificam afetivamente. É importante denunciar o absurdo desse movimento. Sem o outro não há o eu. Sem o reconhecimento das diferenças não há liberdade e igualdade. Não faz sentido imaginar um campeonato de futebol em que todos sejam flamenguistas. Da mesma maneira ocorre na política, como descreve a filósofa belga Chantal Mouffe, a existência de adversários é imprescindível para o jogo democrático. Retomando a pergunta inicial do nosso diálogo, diante de todas essas questões, quem nós somos? Nós podemos buscar dois caminhos para enfrentar essa questão, que são raramente trilhados. O primeiro deles, reconhecer o outro como elemento constitutivo do eu. Em outras palavras, perceber que mais do que o meu nome, a relação com a minha família ou a minha profissão, o que me constitui são as relações que eu vivo. Nós não somos sempre os mesmos. Em outras palavras, nós somos o resultado sempre provisório das relações que estabelecemos com o outro, com a comunidade da qual fazemos parte, com a natureza e com a transcendência. A partir daí, nós podemos perceber que não somos determinados, que não somos seres prontos e acabados, mas que persiste uma abertura, algo indecidível, como dizem tantos filósofos, ou como diz Drummond, uma ausência. Então somos convidados a reconhecer que não há como responder quem nós somos, que existe sempre em nós uma parte imprevisível, uma parte que falta, como expressa ludicamente a história de Shel Silverstein. Nos conectando novamente com o futebol, é interessante a gente perceber a insuficiência e mesmo a inadequação dos esforços que buscam reduzir a identidade do jogo a uma competição estritamente técnica. E de fato são impressionantes os avanços nessa direção. Se a gente pensa, por exemplo, o sucesso do Liverpool lá na Inglaterra, que tem feito um grande uso de ciência de dados para pensar as melhores estratégias de ocupação do campo. Mas o fato é que a identidade do futebol carrega em si a abertura para o imprevisível, como o José Miguel Wisnik descreve no seu livro incrível chamado Veneno Remédio. Manifesta-se também no jogo de futebol o acaso ativo da imprevisibilidade produzida, da criação inesperada que se expressa em dribles, volutas, voleios, firulas, folhas secas, corta-luzes, chapéus e passes inesperados no vazio. Pode-se dizer que, nesse caso, mais do que efetuar o real e o possível, em que o jogo subsiste e insiste, a lógica da diferença produz o virtual e o atual, em que o jogo subitamente existe e acontece. O reconhecimento dessa indeterminação como algo inevitavelmente presente no futebol talvez seja uma das questões que entusiasmou o filósofo argelino francês Albert Camus a pensar o futebol como caminho de compreensão da realidade reconhecida por ele como absurdo. Podemos dizer, finalmente, que assim como o jogo, nós também somos uma caixinha de surpresas. Nós carregamos em nós hoje múltiplas possibilidades indizíveis do que podemos ser. E diante dessa abertura, diante do desconhecido em nós, nós somos convocados a corajosamente reconhecer que é impossível saber quem se é. Por muito tempo, achei que a ausência é falta.
lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim.